galera, beleza? Hoje estou trazendo para vocês um vídeo delicioso de esfirra aberta. Isso mesmo, gente, é uma receita super prática, deliciosa e ó, tá sensacional. Bora lá ver esse vídeo? Então, para iniciar nossa massa, nós vamos precisar de 300 ml de leite morno, 10 gramas de fermento biológico seco, e 45 gramas de açúcar refinado, 7,5 gramas de sal, 50 ml de óleo, uma colher de sopa de margarina ou manteiga e 500 gramas de farinha de trigo. Então, o primeiro passo para nossa receita vai ser acrescentar o leite morno a uma tigela. E aí nós acrescentamos também o açúcar, o fermento biológico seco, e aí nós vamos mexer muito bem para dissolver esses elementos. Com nossa mistura dissolvida, nós acrescentamos a margarina ou manteiga, o óleo e também o sal. E aí nós voltamos a mexer para poder dissolver o que foi acrescentado agora. E agora a gente acrescenta a farinha de trigo aos poucos. Então acrescenta um pouquinho, mexe bem e acrescenta de novo, e assim vai até que a gente não consiga mais mexer com a colher, e vai ser onde nós vamos sovar essa massa. Então aqui a gente já vê que a dificuldade de mexer com a colher é o momento que nós vamos sovar essa massa. Então nós vamos polvilhar farinha de trigo na nossa bancada e colocar a nossa massa por cima dessa farinha que a gente acaba de polvilhar, para a gente poder trabalhar essa massa sovando na própria bancada. Então a gente vai jogando farinha aos poucos, polvilhando farinha aos poucos, sempre que estiver grudando na sua mão, até o momento que ela se desprender completamente, que você vê que você vai sovar essa massa e não vai grudar mais nada nas suas mãos. Aí você para de acrescentar a farinha de trigo para que a sua massa ela não fique dura posteriormente.
E aqui a gente vê que a massa já não gruda mais nas mãos, tá vendo? Então eu já sovei ela bem, já não preciso mais acrescentar farinha. O que eu faço é acrescentar um pouco de óleo, um fio, na verdade, de óleo sobre a bancada. E aí eu passo a mão sobre esse óleo, como se fosse untar mesmo um pouco a bancada e as mãos. E aí sovo mais um pouquinho essa massa. E aí, nesse ponto, você vai ter a certeza se você precisa de colocar mais farinha na sua massa ou não. Então, já não estava grudando mais nada na minha mão. A massa, ela tá ficando lisinha. Então, eu vejo que não tem mais a necessidade de eu colocar mais farinha nessa massa. Então, eu não acrescento mais, só vou sovar mais um pouquinho para deixar a massa um pouco mais lisa e já finalizo deixando ela num lugar bem quentinho, dentro de uma tigela, né? Polvilhada com farinha por baixo e por cima, e um pano de prato por cima dessa massa, e levo dentro de um forno ou dentro do micro-ondas, do forno desligado ou dentro do micro-ondas, e deixo por uns 40 minutos para ela crescer. E aí, enquanto nossa massa cresce, nós vamos trabalhar com o recheio, primeiro de carne. Então, eu tenho 300 gramas de carne moída, estou acrescentando aí o nosso tomate e também a salsinha. Eu acrescento sazon vermelho, mas é claro que o tempero é a gosto, você vai colocar o que você gostar, né? E aí eu vou mexer um pouco para poder misturar bem esses ingredientes e depois acrescentar o restante deles. E eu acrescento também a cebola picadinha. Aqui eu estou utilizando pimenta caiena a gosto, mas você também pode substituir pela pimenta que você preferir. Aí também o sal a gosto. E o suco de um limão. Aí eu acrescentei meio, mexi ele bem, depois acrescentei a outra metade, também mexi. E assim você vai vendo a necessidade de acrescentar um pouco menos ou um pouco mais. O limão é para poder cozinhar essa carne, na verdade assar, né, essa carne no forno, já que a gente está colocando ela crua nas esfirras, tá? Feito isso, a gente mexe tudo muito bem. E depois que todos os ingredientes estiver bem integradinho, aí a gente reserva, pode colocar na geladeira até a hora que a nossa massa crescer e a gente for colocar esse recheio. Para o nosso recheio de queijo, eu tenho aqui 200 gramas de queijo fresco. E aí eu vou picar esse queijo com as mãos mesmo, porque ele dissolve facilmente. Então a gente vai picando ele, né, para deixar ele bem os pedacinhos, para poder continuar a nossa receita. Feito isso, nós vamos colocar sal a gosto. E também salsinha a gosto. Aí a gente mexe tudo muito bem para a gente poder acrescentar a parte que vai deixar esse recheio cremoso. Com ele já misturadinho, a gente vai acrescentar aqui 2 colheres de sobremesa de requeijão. E aí a gente mexe também muito bem para ele ficar da liga, na verdade, né? Para ele ficar bem cremosinho. E aí a gente também reserva esse recheio na geladeira até a hora que a gente for rechear nossas esfirras. Então, passados 40 minutos, olha como nossa massa cresceu, tá bonita. Então agora é a hora que a gente vai fazer as bolinhas
para fazer de fato as nossas esfirras. Se você quiser pesar nessa hora, que nem eu fiz aí, você pode pesar para ficar todas do mesmo tamanho. Então aí eu vou tirar um pouquinho de massa, deu 45, eu vou colocar como 40 gramas para poder fazer 40 com todas as nossas esfirras, para ficar desse tamanho. Se você não quiser, tira mais ou menos a bolinha do mesmo tamanho e vai fazendo as esfirras sem pesar. Então aí você faz uma bolinha, ó, e já vai separando. Então as minhas eu tô separando e colocando sobre um tapete culinário, mas se você quiser colocar sobre uma forma untada com óleo e farinha também pode. Aqui eu já fiz todas as bolinhas e eu vou agora amassar delicadamente com as mãos para formar um formato mais achatadinho, mais ou menos parecido com a esfirra. E aí depois a gente finaliza. Então só com a pontinha dos dedos a gente achata um pouquinho, ó, tá vendo? Muito prático de se fazer. Faz isso com todas. E depois a gente vai deixar ela mais certinha, mas por enquanto é só dar uma achatadinha com a ponta dos dedos. Então aqui, depois de modelar todas as esfirras, eu resolvi separar um pouco, colocando nessa forma e um pouco em outra forma com papel manteiga, para não deixar elas muito juntas, porque como ela cresce um pouco mais no forno, não é legal você deixar ela tão junta, já que você vai apertar mais um pouco dela agora com o recheio. Então aí eu peguei um pouco da carne moída, né, ela crua mesmo, aí você coloca ela bem no centro e com a ponta dos dedos você vai apertando o recheio do centro para fora, né, do centro para as laterais, porque aí vai se formando a própria esfirra com o recheio, ó, você vai modelando a esfirra com o recheio, então a borda vai ficando mais fina e o recheio ele vai se expandindo. Então a gente vai fazer isso com todas. Eu fiz uma de carne agora e a próxima que eu vou fazer é a de queijo. E aí o procedimento vai ser o mesmo. Então aqui eu pego um pouco do recheio de queijo e faço o mesmo. Coloco no centro e aí com a ponta dos dedos a gente vai apertando o recheio e levando para as laterais. E aí fica a seu critério a quantidade de recheio que você deseja colocar, né? Você vai colocando, se quiser colocar mais um pouquinho e colocando ele para as laterais, pode. O que eu não recomendo muito em relação a de carne é você colocar muito recheio, porque como ela tá crua, mesmo com o suco de limão aí, que é o que faz com que asse mais rápido esse recheio, pode acontecer de ficar um pouco cru, né? Então assim, tenta não exagerar tanto na de carne. Mas o recheio que eu coloquei aí foi bastante e ela ficou bem assadinha. Então cabe a você a dosar certinho aí sua esfirra e modelar da forma que você deseja. Então é o mesmo procedimento para todas. Se você tá gostando da nossa receitinha, já deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Assim você ajuda a gente a trazer mais e mais conteúdos. E aí, fazendo isso com todas as esfirras, nós vamos levá-las para assar a forno pré-aquecido a 200 graus, até ficarem douradas, como está aí, ó. Eu assei, elas estão douradinhas, tá vendo? Olha a carne como ela tá suculenta. Ela não tá uma carne seca, ó, por baixo ela tá bem douradinha. A carne não tá seca, mas ela tá bem cozidinha. Olha nossas esfirras de queijo também, ó, também bem douradinha, bem suculento o recheio. É deliciosa essas esfirras, o cheiro que fica na casa quando você tá assando é sensacional. Elas são muito parecidas com as esfirras do Habib's. Façam e me deixem aí nos comentários o que vocês acharam.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se gostaram, dá aquele like que é para ajudar o canal. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações, porque aí você fica por dentro de todas as novidades em primeira mão. E bora lá para mais receitas. Até mais, galera. Beijinho.